Reserva de emergência, vamos falar sobre tudo o que você precisa saber sobre esse negócio que é meio que um pré-requisito para começar a investir, né? Você já ouviu um monte de gente falando, como é que faz? O que é? Que não sei o que, precisa fazer reserva. Hoje você vai saber tudo, beleza? Então, bora pro vídeo. Olá guerreiro, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal e aqui eu quero passar a ideia de reserva de emergência, tá bom? Todo mundo que tem sanidade na cabeça fala sobre ter uma reserva de emergência. Tá, mas o que é isso? O que funciona? Calma, já vou falar tudo isso. Mas antes, deixa seu like aqui no vídeo já, isso ajuda bastante o YouTube a saber que o vídeo tá bom, beleza? Então, bora começar. Quando você começa a investir, né, você provavelmente procura informações na internet sobre como começar a investir, procura vídeo no YouTube sobre tudo. E uma coisa que é batata, você vai encontrar, se chama reserva de emergência. Todo mundo vai falar para você ter uma reserva de emergência para quando acontecer alguma coisa, algum problema, você não precisar vender as suas aplicações financeiras, você pode usar um dinheiro. Então, vamos começar definindo o que é a reserva. Reserva de emergência é um valor que você vai ter guardado para ser usado em momentos de imprevisto. O que isso significa? Significa que tudo pode acontecer com você, né? Você pode estar andando na rua hoje e aí do nada você chutar uma pedra, você tem que amputar um dedo. Então é claro que se você tiver que amputar, que não sei o que, você não tiver plano de saúde, você precisar gastar com alguma coisa, você vai ter um dinheiro guardado especificamente para isso. Não para um chute no dedo, mas para algum problema que pode acontecer. Outro problema muito comum, se você tem carro, imagina, você está lá dirigindo e do nada cai um galho no seu carro. Você vai ter que consertar. Isso daí é um imprevisto, né? Você sabe que imprevistos vão acontecer, mas você não sabe quando. Então você precisa de um dinheiro guardado para quando acontecer isso, você não ficar preocupado em vender seus investimentos, porque podem ter subido, podem ter caído. Então, tem que ficar muito atento com isso. Reserva de emergência é esse, digamos, colchão financeiro que você pode ter para usar em esses momentos aí. Ah, mas tá bom, mas quanto que eu tenho que colocar? Geralmente, quando o pessoal fala de reserva de emergência, tem que aplicar isso para a sua realidade. Esse é o primeiro ponto. Não tem como falar quanto colocar de reserva de emergência, quando ter guardado para isso, porque isso vai depender muito de pessoa para pessoa, né? Se, por exemplo, se a pessoa é empreendedora, o risco dela é maior do que uma pessoa funcionário público, por exemplo, né? Funcionário público sempre vai ter pelo menos um dinheirinho caindo na conta, você tem mais previsibilidade, então sua reserva pode ser menor. Então, regra geral, quanto maior o risco da sua profissão, digamos assim, né, do seu dinheiro mensal, maior tem que ser a sua reserva de emergência, tá bom? Então, quanto menos previsível forem seus ganhos, mais reserva você tem que ter. E aí, quanto que você tem que ter? Aí é o momento onde você tem que ter uma organização financeira bem feita, tá? Se você não tiver uma organização financeira bem feita, você não vai conseguir saber quanto ter de reserva de emergência. Você tem que ter pelo menos de 6 a 12 meses do seu custo mensal em reserva de emergência. Nossa, mas isso é muita coisa. Cara, quando você tiver algum problema, quando você tiver algum imprevisto, quando você tiver uma emergência mesmo, você vai ver que é exatamente por isso que você tem que ter essa reserva. Você vai ficar muito mais tranquilo, eu te garanto. Por exemplo, pegando aí o que aconteceu todo em 2020, né? Quem botou todo o dinheiro na bolsa de valores e teve o crash lá, né, em março, que começou a cair muito, né? Caiu acho que 50% em uma semana. Se deu alguma emergência para você na outra semana, cara, olha a diferença que vai ter, né? Você teria lá, sei lá, 100 mil investido na bolsa. Aí desses 100 mil que você tinha investido na bolsa, em uma semana caiu para 50 mil. E aí deu uma emergência de 60 mil. Entendeu qual que é o problema? Então, é por isso que você tem que ter a reserva de emergência. Não é para nada a não ser sua segurança e sua tranquilidade, tá bom? Beleza, e onde que eu invisto a reserva de emergência? Aí entra um grande detalhe, né? Um grande detalhe geral. Muita gente fala para você colocar a reserva de emergência em Tesouro Selic, muita gente fala para você colocar a reserva de emergência. Tem gente que fala para você colocar em FII. Então, cara, vamos começar
Por isso, você tem que entender o que a reserva de emergência significa para depois você poder saber onde você vai colocar. Então, primeira coisa, o que a reserva de emergência tem que ter? Ela tem que ser uma coisa segura, ela tem que ser uma coisa com liquidez, ou seja, como você não sabe quando que vai acontecer a emergência que você tem ou coisa assim, você tem que estar com dinheiro imediato para você, né? Pode acontecer daqui a 10 minutos. Você consegue resgatar seus investimentos daqui a 10 minutos? Exatamente. Então, segurança, liquidez, tá? E esquece rendimento. Ponto. É isso que você tem que começar a entender. Esquecer rendimento. O que acontece? Muita gente, né? Muita gente coloca a reserva de emergência como é um dinheiro que é até razoável, né? 6 meses de gasto no mínimo é muita coisa. Mas as pessoas colocam a reserva de emergência em lugares onde ela renda mais. E aí que eu acho que entra o principal problema. Você está considerando o fator rendimento como um dos fatores primordiais para você colocar para o lugar onde você vai colocar a sua reserva. Isso daí não é, né? Por isso que tem gente que fala de FII. FII é um negócio que assim, você tem que esquecer para na hora de colocar a reserva de emergência. Você tem que pegar esse dinheiro e colocar em renda fixa, porque você tem mais previsibilidade de lucro, e uma renda fixa você pode tirar agora. Você não vai colocar a sua reserva de emergência em LCI, LCA, pelo amor de Deus. Então, você já consegue entender, né? Você já consegue começar a sacar que a reserva de emergência tem que ser colocada em um lugar de renda fixa. Porque é o lugar onde você tem mais previsibilidade, né? Você não tem altos e baixos. Então, beleza. Você tem que botar em renda fixa. Mas qual renda fixa colocar? Renda fixa com liquidez, porque é o próximo ponto. Então, você já esquece CDB sem liquidez, você já esquece LCI, já esquece LCA, esquece tudo isso. Você vai cortar tudo isso das suas opções. Sobra o quê? Né? E sobra CDB, só que CDB de liquidez diária, sobra tesouro direto, sobra poupança. Tesouro direto, né? Como você já viu, tem uma live aqui onde eu só falo de tesouro direto. Você tem 3 tipos de tesouro direto: o IPCA, o pré-fixado e o tesouro Selic. Só que, como também tem vídeo aqui no meu canal, o tesouro IPCA e o pré-fixado sofrem marcação a mercado. O preço deles muda todos os dias e pode ser para cima ou para baixo. Então, a gente não pode considerar eles para reserva de emergência, porque a gente nunca sabe qual será o preço deles quando a gente for retirar. Então, só pode ser o Tesouro Selic, tá? Sobrou então CDB de liquidez diária, poupança e Tesouro Selic. E aí agora que eu quero que você entenda a parte da liquidez, tá bom? Liquidez é o quê? É a capacidade de você sacar um investimento e o seu dinheiro cai na conta naquele momento. O Tesouro Selic não tem uma liquidez. Como assim Tesouro Selic não tem liquidez, que não sei o que? Cara, para e pensa. O Tesouro Selic tem liquidez D+1. O que isso significa? Que você resgatando o dinheiro hoje, o dinheiro cai na conta amanhã. Isso é D+1, tá bom? Cara, e exatamente isso que tem, exatamente por isso que tem problema. Se você precisa do seu dinheiro mais imediatamente possível, você não pode querer ter ele amanhã. Então, não pega e bota no Tesouro Selic. Não faz isso. Além de tudo, o Tesouro Selic, ele é um investimento que o governo define os horários de negociação, né? Então, por exemplo, se tiver muita volatilidade no mercado primário, se você não entender nada disso, vai na minha live de Tesouro Direto que você vai saber tudo. Então, se tiver muito problema lá, o governo ele pode simplesmente parar a negociação de títulos públicos. E parar significa que você não vai poder nem comprar e nem vender. Se você não pode vender, você não vai conseguir resgatar. E foi exatamente isso que aconteceu lá no ano passado, durante o crash da Bolsa. Quando aconteceu o crash na Bolsa, lá em março, as negociações do Tesouro Selic pararam. Então, quem tinha dinheiro no Tesouro Selic foi demitido do trabalho, não conseguia resgatar o Tesouro Selic. Então você percebe como que a reserva de emergência do Tesouro Selic não é nada bom. Ah, mas o Tesouro Selic rende mais do que a poupança. Cara, rende, não posso falar que não. Só que, sinceramente, deixa eu mostrar um gráfico para vocês. Esse aqui é o próprio site de Tesouro Direto, tá?
Então aqui eu estou simulando que você está querendo investir, né, você está querendo guardar na reserva de emergência 40 mil reais. Eu estou simulando que você está querendo colocar na reserva de emergência 40 mil reais. E eu peguei o menor prazo possível porque a gente nunca sabe quanto vai acontecer. Então, se tivesse ali um dia, eu teria que colocar um dia. Mas não tem esse negócio. Então, eu peguei o menor prazo que eles botaram lá, que são 3 meses. Você consegue perceber que o valor, né, a diferença de valor entre a poupança e o Tesouro Selic é muito baixo. Muito baixo. Vale a pena você correr o risco de não poder resgatar esse dinheiro, tá? Numa emergência. Imagina a pior emergência que pode acontecer. Seu pai é sequestrado, você tem que pagar dinheiro pro sequestrador. Sei lá, qualquer coisa assim. Vale a pena você correr esse risco aí numa emergência que você não sabe o que pode acontecer, mas que vai acontecer algum imprevisto, por mísera, sei lá, fazer a conta aqui, peraí, por 90 reais, dá 90 reais de diferença. E isso considerando que você só pode resgatar em dia de semana, ou seja, de segunda a sexta, você só pode resgatar em horário comercial de 9 às 6, se eu não me engano, tá? É por aí, mas tem um horário lá no site do Tesouro, você pode dar uma olhada lá. Você pode resgatar em horário comercial, em dia de semana, e seu dinheiro só cai um dia depois. Será que vale a pena por 90 reais de diferença, né? Que igual eu mostrei ali, você correr esse risco maior e não ter dinheiro na sua emergência? Eu acho que não. Então, sobrou o quê? CDB de liquidez diária e poupança. Cortamos o Tesouro Selic fora. Tá. Entre CDB e poupança, eu prefiro botar a reserva de emergência, né, na poupança, tá? Por quê? Porque é um negócio mais rápido, eu não estou emprestando dinheiro para o banco de uma forma igual um CDB. Então, como o risco é menor, né, e essas coisas todas, e aí já vai estar o dinheiro lá. É como se fosse mesmo a conta corrente, só que é uma conta que eu separo esse dinheiro só para isso. O dinheiro cai na conta na mesma hora, não tem todo esse problema, então não vai acontecer também, né? Pelo menos a gente imagina que não aconteça igual aconteceu com o Collor no passado. Então a poupança é um excelente lugar para você colocar a sua reserva de emergência. Mas vamos passar para CDB agora. O CDB, eu não recomendo que você veja nada de rentabilidade, tá bom? Rentabilidade não é o nosso foco. E para de querer correr risco à toa, tá bom? Se o CDB é de liquidez diária, mas é de um banquinho, você vai correr risco. Embora você tenha, né? Mas tem o FGC. O FGC só vai pagar o seu dinheiro, se ele pagar, depois de 4 meses. Não vale a pena você guardar um dinheiro de emergência para você contar com o FGC. Então, corra o menor risco possível e, consequentemente, tenha a menor rentabilidade, mas isso aí esquece, para poder guardar o seu dinheiro para emergência. E eu não gosto, né, que você bote o seu dinheiro em CDB de banquinho, porque os banquinhos são mais arriscados que os bancões. É muito mais fácil, eu estou pegando aqui, vou pegar nomes, é muito mais fácil um Banco Inter quebrar do que um Itaú quebrar. O Itaú é muito maior do que o Banco Inter. O Itaú tem muito mais história, o Itaú tem muito mais coisa. Então, para uma reserva de emergência, vale muito mais a pena você colocar o seu dinheiro no CDB do Banco Itaú do que colocar no CDB do Banco Inter, tá? É isso daí que você tem que botar isso na cabeça, tá? Pode botar em CDB, mas bota em CDB de bancão ou na poupança, que tá ótimo para você colocar a sua reserva de emergência. Vitor, mas e a Nuconta? Cara, a Nuconta é um negócio especial, tá? Eu vou falar da Nuconta agora, mas eu quero que você preste muita atenção nisso. Tem 2 modalidades para você depositar o dinheiro no seu Nubank, caso você tenha uma conta do Nubank. Você tem o formato RDB, que é como se fosse um CDB, mas para o Nubank. E aí, como a gente já falou, o Nubank ele ainda é um banquinho. Esquece isso para reserva de emergência. Mas você tem uma outra coisa, tá? E essa outra coisa, esse outro modelo, você pode botar lá, né? O modelo normal, quando você abre uma conta no Nubank, né? Pelo menos aconteceu comigo. O modelo já vinha esse, que quando você bota um dinheiro lá, o Nubank meio que pega esse dinheiro e investe nos títulos públicos lá e eles ficam custodiados lá no Banco Central. Então não tem esse problema do Nubank quebrar e você não conseguir reaver esse dinheiro, tá? É um meio de conta de pagamento. Então é por isso que você pode colocar sua reserva de emergência no Nubank. No Nubank, desde que seja nessa modalidade. Mas eu prefiro não complicar, tá?
Ainda mais porque o Nubank nunca deu lucro, ele é um banco sim que está em crescimento, banco. Ele é um banco que está em crescimento, né, bastante acelerado, mas ele nunca deu lucro. Então, ele ainda é muito mais arriscado do que um Banco Itaú, um Banco Bradesco, por exemplo. É muito mais fácil e muito melhor, né, para você ter tranquilidade, você não exagerar nessas coisas, tá? Faça o simples, bota ou na poupança ou num CDB de um bancão, e que aí você já vai estar extremamente seguro, desde que o CDB do bancão tenha liquidez diária, tá bom? Então, fica isso na sua cabeça. Faça dessa maneira com a sua reserva de emergência, eu te garanto que se você tiver algum problema no futuro, você não vai perder as estribeiras por causa de um negócio que você poderia ter feito dessa maneira, tá bom? Então, pelo vídeo de hoje é isso, reserva de emergência, CDB de bancão ou poupança, não viaje na maionese, liquidez diária e segurança são os principais, tá bom? Se inscreve no canal e ativa o sininho para toda vez que tiver vídeos novos você ser notificado, e me segue nas outras redes sociais, lá tem caixinha de pergunta todos os dias no Instagram para te ajudar a solucionar seus problemas com investimento, tirar dúvida ou até bater um papo mesmo, estou sempre disponível lá para vocês, beleza? Então, pelo vídeo de hoje é isso, valeu guerreiros, falou!